A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de Salmos. Um livro bastante interessante. Faz parte do segundo do grupo, dos livros poéticos. Primeiro vem Jó, depois Salmos. Então Salmos é o segundo livro da categoria dos livros poéticos. Qual é o propósito do livro de Salmos? É guiar o povo de Deus na adoração, oração e reflexão sobre o relacionamento com o Senhor. Então o que a gente tem que entender? Que ele é um livro poético de músicas. Mas não só músicas. Ele também tem poesias, ele também tem louvores, ele também tem adoração. Então não é um livro de história, não é um livro de ficção, não é um livro de pura filosofia, de pura poesia. É um livro que vai guiar a gente. Então no livro de Salmos a gente encontra versículos para o escape do dia a dia, a gente encontra versículos para o que fazer no momento de aflição, a gente encontra versículos para saber o que fazer nos momentos de angústia, quando a gente está precisando de Deus, quando a gente está doente, enfim. Então o livro de Salmos ele é muito importante justamente por isso. Porque ele vai nos ajudar a ter um relacionamento sério com o Senhor através da experiência dos salmistas. Os salmistas, quando eles escreveram Salmos, eles não escreveram por escrever, eles escreveram ali experiências, eles escreveram ali coisas que eles passaram. Então, esse é o objetivo do livro de Salmos, é nos ajudar a entender melhor como adorar o Senhor, como buscar o Senhor e principalmente como louvar ao Senhor. Esse é o foco principal, como devemos louvar ao Senhor. Capítulos. Segundo do grupo dos livros poéticos, possui 150 salmos e foi composto por diversos compositores. Já que é um livro de canções, um livro de louvores, então não são autores e escritores, são compositores, tá? Ao longo do tempo, entre os quais Davi, Asaf, os filhos de Corá, Salomão, Moisés, Emã, Etã e outros cujos nomes não são conhecidos. Então esses aqui, eles foram os compositores dos salmos. Tem salmos de Davi, que é o que a gente mais conhece. Davi compôs 73 salmos. Teve Asaf que compôs salmos. Os filhos de Corá, lembra de Corá? Aquele que fez a rebelião lá no deserto e foi engolido pela terra. Os filhos dele sobreviveram. As gerações dele, de Corá sobreviveram. Então, os filhos de Corá também foram grandes compositores dos salmos. Salomão, Moisés, Emã e Etã também. Sim, Moisés, que libertou o povo do deserto. O Salmos 90 é atribuído a Moisés. Então Moisés aí, além de escrever salmos, além de escrever o livro de Jó, escreveu também a lei, a lei que Deus ordenou para ele. Então Moisés também tem um livro aí na categoria dos salmos. Significado. Salmos significa canção. Porém, o livro vai além do simples cantar. É um livro cheio de orações, exaltação, profecia, louvor e arrependimento. Então, como eu falei, não é porque os salmos são todas músicas que significa que são apenas musiquinhas bestas. São apenas musiquinhas escritas no momento de aflição. Não, são orações. São exaltações, são profecias. Nós vamos ver que os salmos não são músicas simples, eles são profecias. Então olha a importância do louvor. O louvor é tão importante que ele foi utilizado até como profecia. Também arrependimento. Então o livro de Salmos está cheio disso, está cheio de oração, cheio de louvor, cheio de arrependimento, cheio de profecias, que é o que nós vamos abordar mais para frente. Então quando a gente lê o livro de Salmos, a gente não pode ler ele como um simples livro de música, como um simples hinário. Não, é um livro profético, é um livro que tem a dor dos personagens, é um livro que tem o amor dos personagens e principalmente um livro que mostra o poder de Deus. Beleza? Então fique atento nisso. O livro de Salmos não é um livro qualquer. Não é um livro de histórias, e sim um livro de música. Diferentemente dos outros livros da Bíblia, a gente não vai ver ali no livro de Salmos histórias. A gente não vai ver a história de como nasceu fulano de tal, a história de como cresceu, de como isso, como aquilo. Não, é um livro de música. É um livro de canções. Então Salmos ele não tem história, não tem diálogo no livro de Salmos, não tem monólogo, não tem nada. Só tem composições, só tem músicas ali. Então, assim, até um livro assim... Para a gente estudar o panorama dele, é um livro bem rápido, não tem muito o que ficar falando do livro de Salmos, porque ele é basicamente isso, é um livro de canções. Para estudar bem o livro de Salmos, é só lendo realmente o livro, tá? Então não tem muito o que falar dele. É só que é um livro de música, de canções, mas como eu falei, canções proféticas, canções de orações, canções de exaltação a Deus, canções de louvor a Deus. O que é louvor?
Louvar a Deus vai além de cantar. É colocar a Deus em primeiro lugar e exaltá-lo com sinceridade de coração. João 4:23, um versículo que todo mundo conhece, mas nós vamos ler mesmo assim, tá? João capítulo 4, verso 23 e 24. Vou ler só o 24. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente está cantando uma música, vamos botar assim, louvando ao Senhor, quando a gente está louvando ao Senhor, vai além de cantar. O fato de você estar cantando a música não significa que você está louvando ao Senhor. O fato de você estar tocando uma bateria na igreja não significa que você está louvando ao Senhor. O fato de você estar tocando um instrumento de corda, um instrumento de sopro, não significa que você está louvando ao Senhor. Louvar ao Senhor vai além disso. É você colocar Deus acima de você. Quando você está colocando Deus acima de você, você está louvando Ele. Porque muitas pessoas acham que louvar o Senhor é só cantar música, e não é. Porque se fosse assim, como é que os mudos iam louvar o Senhor? O mudo não pode louvar o Senhor? O fanho não pode louvar o Senhor? O gago não pode louvar o Senhor? Então louvar o Senhor, toda vez que você coloca Deus acima de você, toda vez que você exalta a grandeza de Deus, você está louvando ao Senhor. Você pode louvar com música, você pode louvar com poesia, você pode louvar com caneta de papel, você pode louvar o Senhor através de coreografia, né? Através das danças, você pode louvar Deus através do teatro, você pode louvar a Deus através de poemas, poesias. Louvar a Deus é colocá-lo acima de você, mas em espírito e em verdade, porque é assim que Deus procura os adoradores. Então adorar vai além de cantar música. Ah, vamos louvar o Senhor, vamos. Cantando aquela musiquinha. Às vezes você está só gostando do ritmo, porque tem músicas evangélicas, principalmente os corinhos de fogo, são muito animados, são muito assim gostosos, né, de ouvir, de cantar. Aí você acha que está louvando ao Senhor, quando na verdade louvar ao Senhor vai além disso. Louvar, vou repetir mais uma vez, é colocar a Deus acima de você. Exaltar a grandeza dele em espírito e em verdade, não só com o corpo, mas também com sua mente, com sinceridade no seu coração. Então, preste bem atenção nisso. Louvar o Senhor vai além de cantar musiquinhas ensaiadas. É colocá-lo acima de você em espírito e em verdade. A importância da música na Bíblia. 1 Samuel 16:23. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aquela passagem clássica que todo mundo conhece, que Davi, através do louvor da harpa, fazia com que o espírito que estava perturbando Saul se acalmasse. Então, lá desde o Antigo Testamento, isso já acontecia. E muitas pessoas falam que louvar a Deus é só cantar música. Não, olha aí. Então, através do louvor, Davi acalmava o espírito de Saul. Também através do louvor, os generais, os reis venciam guerras. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 20 e 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Então, olha só. Então, a gente vê aqui uns homens para cantarem e outros homens para louvarem. Viu a diferença? Cantarem, louvarem. Então, cantar e louvar é diferente. Pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército do quê? Cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então, quando eles iam cantando, olha aí, vamos à continuação do versículo. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, através do louvor, reis venceram guerras. Olha só o peso, galera, do louvor. Tá achando que é brincadeira ficar louvando musiquinha aí de Deus? Louvando, cantando essa besteirinha? O louvor tem um peso espiritual muito grande, porque você está exaltando a Deus. Você não está cantando música. Você está exaltando a Deus.
Você está falando do Rei Todo-Poderoso. Então olha só o peso que é você cantar, por exemplo, deixa eu pensar no louvor. Eu nunca vi um louvor na cabeça, né? Um louvor que fala da majestade de Deus. Vou inventar aqui, porque eu nunca vi um louvor na cabeça. Deus, tu és santo, Deus, tu és rei, Deus, tu és todo-poderoso. Então você não pode cantar isso simplesmente por cantar. Tem que ser com sinceridade do coração. Você realmente tem que achar que Deus é poderoso. Você realmente no seu coração tem que achar que Deus é santo. Você realmente tem que achar que Deus é rei. Então, muito cuidado quando você for louvar. Jesus louvava, olha só, Marcos 15, 14, 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, antes de ir lá para o monte, Jesus também cantava. Muitas pessoas acham que Jesus só falava e fazia milagre. Falava e fazia milagre. Não, Jesus falava, fazia milagre. Jesus jejuava, Jesus dava conselhos, Jesus tinha visões proféticas e principalmente Jesus também cantava hinos ao Senhor. Tá? Paulo e Silas louvaram na prisão, versículo muito conhecido, Atos 16, 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. Então olha só, Jesus louvou na cruz também, Marcos 15, 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Que está lá, e isso é um Salmos. É o Salmos 22, verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Olha só a parte A, que foi a parte que Jesus aqui aparece na Bíblia. Então, olha só, essa parte aqui é em Salmos 22, verso 1. Parte A, que foi o que Jesus falou na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. É isso aqui, ó. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, Jesus, na sua morte na cruz, estava louvando ao Senhor. Então, olha só, ele podia ter louvado qualquer louvor, mas ele louvou justamente esse, Salmos 22, por quê? Porque ele estava no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de dor, e esse Salmos foi escrito justamente isso, se não me engano foi Davi que escreveu. Ele estava no momento de angústia, estava no momento de dor, no momento de sofrimento. Então, olha só o peso dos Salmos. A gente vê, Jesus não louvou um salmo qualquer, Jesus não podia ter falado ali, louvado um corinho de fogo? Jesus não podia ter louvado um louvor? Não, ele louvou de acordo com a necessidade que ele estava passando naquele momento, que era de sofrimento, de dor, de angústia. Então, a gente vê aí a importância do louvor, galera. Louvor tem texto e tem contexto. Os apóstolos estimulavam-nos a cantar. Olha lá em Tiago 5, capítulo 5, verso 13, olha o que o irmão de Jesus falou pra gente. Está alguém entre vocês aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Cante louvores. Cante, cantar. Então a música, ela é muito importante desde a época lá de Davi. Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, ela não dançou? Moisés escreveu um salmo, olha só. É dela da época de Moisés, louvor é importante. Eu não consigo lembrar uma passagem antes de Moisés ali, de louvor na Bíblia. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários, por favor. Se tem alguém antes de Moisés que... Eu lembro de Moisés, Miriam. Eu não lembro de alguém antes que tenha cantado louvor ao Senhor. Mas, olha só, desde a antiguidade, o povo louvava o Senhor. Louvava de acordo com o contexto. Então, muito cuidado quando você for louvar. Muito cuidado quando você for cantar. Principalmente na igreja, né? Que o pessoal gosta muito de louvar dentro da igreja. Louvar o Senhor não é só na igreja, não. É dentro de casa também. No seu íntimo, no seu quarto. Quando você estiver passando por uma aflição, louve ao Senhor. Mas tome muito cuidado. Louvor, galera, tem que ser bem analisado, tá? Vou beber uma água rapidinho e volto logo. A importância da música na cultura cristã. Já volto para falar desse vídeo aqui. Eu não vou cortar o vídeo, não vou pausar o vídeo não, senão vai dar muito trabalho para editar. Calma aí que eu já volto. Voltei, fui molhar um pouquinho a garganta. Vamos lá. A importância da música na cultura cristã, que hoje em dia... A gente sabe que hoje em dia a música ela tá aí a fundo, né? A gente vê cristãos aí ganhando prêmios importantes. Cristãos sendo premiados mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Cristãos... Cantores gospels premiados. Cantores gospels premiados. Através do louvor...
O Eli Soares venceu o Grammy Latino, venceu o Prêmio Multishow. Deixa eu ver aqui. Grammy Latino, Isadora Pompeu, Davi Sarce, Fernandinho, Thales Roberto, Maria Marçal. Muitas pessoas venceram o Grammy Latino, Prêmio Multishow, Memórias 4, Gospel 2014. Olha só, então, hoje em dia a música, através do louvor... Lembra do Padre Marcelo Rossi? Acho que foi um dos primeiros no Brasil, se eu não estiver falando besteira, a fazer sucesso com canções, né? Assim, cristãs. Apesar dele ser católico, ele ia no Gugu, quase todo domingo ele estava lá no Gugu. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Então, a música cristã é muito importante hoje em dia. Vidas são mudadas, você vê Maria Marçal, tadinha, não tinha nem dinheiro para comer um pão. Aí viram um vídeo dela louvando, ela fez sucesso com uma música que nem era dela. Ela regravou a música e fez um sucesso danado. Então, olha só, hoje em dia a música está presente nos nossos celulares. A gente acorda de manhã com o despertador, a gente bota a nossa música favorita. A gente vai na igreja, nos cultos, na igreja, tem mais louvor do que a própria palavra em si. É louvor, jovem cantando louvor, adolescente cantando louvor. Então, hoje em dia, o louvor ele é muito importante. Mas temos que tomar cuidado, porque o louvor, querendo ou não, ele é que vai ditar a teologia, você sabia? Porque o crente não tem o hábito de ler Bíblia. Pergunta a última vez que um crente leu a Bíblia. Ih, muito tempo. Agora, pergunta a última vez que o crente ouviu um louvor. Ih, tem 5 minutos. Ih, tem 3 minutos. Ih, hoje eu ouvi 15 louvor, hoje eu ouvi 20 louvor. Tem gente que fica ouvindo louvor o tempo todo, toda hora. Então o louvor, ele acaba ditando a nossa teologia. Muitas pessoas têm conhecimento de Deus através do louvor. E esse é o perigo. Porque muitas pessoas deixam de fazer um cursinho básico de teologia. Muitas pessoas deixam de ler a Bíblia e ficam ouvindo louvor o tempo todo. E acabam baseando seu conhecimento teológico nos louvores. Então a gente ouve muitos louvores errados, que a gente julga certo, mas como é o cantor que está cantando aquela música ali, a gente acha que o que ele está falando é teologicamente correto. E infelizmente tem muitas músicas cristãs que não são teologicamente corretas, que não estão assim de acordo com o que a Bíblia fala. Salmo 150, verso 6. Como dito, louvar vai além de cantar. Deve ser algo dito com sinceridade e honestidade no coração. Portanto, devemos ter cuidado com a letra de algumas canções. Músicas como vinganças, frases bíblicas não existentes, músicas superficiais sem conteúdo bíblico, etc. Quem não conhece aqueles louvores, né? Pisa na cabeça da serpente para matar. E pisa na cabeça da serpente para matar. Quem vai fazer isso é Jesus Cristo, não a gente. Músicas que falam ali de vingança. Músicas que nem estão na Bíblia, sabe? São músicas emocionais. Hoje em dia, o problema do worship... O que é worship? É uma música repetitiva, que fica repetindo o mesmo verso toda hora. Música que fala, não sei o que, não sei o que. A gente tem que ter cuidado com essas músicas. Porque essas músicas não têm conteúdo bíblico nenhum. Mas... fulano de tal é abençoado, quando eu ouço essa música, eu sou abençoado. É nada, para de palhaçada, irmão, não é nada. Deixa o quê? Que vai te abençoar a leitura da Bíblia. O que vai te abençoar é você orar, é você colocar seu joelho no chão e orar. É isso que vai te abençoar. Não é ficar ouvindo essas musiquinhas bestas, não. Música nós temos que analisar. Do mesmo modo como a gente tem que analisar a palavra. Se alguém chegar aqui e pregar, até o que eu estou falando aqui, você tem que anotar e analisar para ver se o que eu estou falando é verdade. Você vai numa igreja, você ouve o pastor pregar, você tem que anotar para ver o que ele está falando. É verdade, mesma coisa é o louvor. Não interessa se quem está cantando é Thales Roberto, se é Fernandinho, não interessa. Vai analisar a letra. Hoje em dia, o que mais tem é o Google lá. Você bota a letra da música, aparece rapidinho. Antigamente não. Antigamente você só ouvia a música na rádio. E pronto, não tinha como você analisar. Para você decorar uma música antigamente, nossa, demorava muito tempo. Porque a rádio tocava a música ali e depois sabe-se lá quando a rádio ia tocar de novo. Hoje em dia você pode ouvir a mesma música no YouTube toda hora. Para você aprender a música antigamente, você tinha que comprar um CD, né? CD caro, 30, 50, 60 reais. Para você poder... Hoje em dia não, hoje em dia você viu a música, poxa, gostei dessa música, tem uma melodia bacana. Vou jogar aqui na internet, deixa eu analisar a letra de acordo com a Bíblia. Então para de palhaçada, irmão, de ficar ouvindo música, poder de Deus, nada, às vezes a música tá falando um bocado de besteira e você tá aí glorificando o nome do Senhor em vão. Então cuidado, porque tem muitas músicas que não são teologicamente corretas, que não são biblicamente corretas. Um exemplo aqui é aquela do Davi Sarce. És Deus de perto e não de longe, quando a Bíblia fala justamente o contrário. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Jeremias 23, 23. Sou eu apenas um Deus de perto?
Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe? Então eu não sei o que Davi Sasser quis dizer ali na letra da música. Davi Sasser, não sei se ele errou na hora de compor a música, sei lá o que ele quis fazer, mas tá errado, essa música tá errada. Deus é Deus de perto, Deus de longe, a própria Bíblia vai falar isso. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Eu não sei se Davi Sasser ele confundiu na hora de compor a música, o que ele estava pensando, que ele falou essa besteira. Deus de perto e não Deus de longe, quando a Bíblia fala justamente o contrário. E aí vem uns crentezinhos tá querendo justificar. Tá errado e ponto final. Não tem que justificar. Tá errado. Tá errado e ponto final. Não interessa o que o fulano de tal fala. Tá errado, tá errado. O que a Bíblia fala é o que a Bíblia fala. Não é o que Davi Sasser fala, não é o que o compositor fala, não. Tá errada a letra dessa música. Deus é Deus de perto e de longe, conforme de Jeremias 23. Música da Damares, Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Me fala onde é que tá isso na Bíblia. Que Deus ensina a gente que quando eu estiver na bênção, o meu irmão vai se arrepender, vai me ver lá na plateia e ele no palco. Não, eu vou chamar ele pro palco junto comigo. Eu vou chamar ele para dividir a bênção junto comigo. O que Jesus falou? Orai pelos que vos perseguem e orai pelos seus inimigos e amem o que vos perseguem. Vou botar aqui, ó. Orai pelos vossos inimigos. Quer ver? Mateus capítulo 5, 38. Mateus capítulo 5, 38. Mateus capítulo 5, 38. Mais especificamente no versículo 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aquele que vos perseguem. E aí a Damares vem cantando. Quem te viu passando a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. E Jesus fala justamente o contrário. E aí, quem tá certo? Damares ou Jesus Cristo? Responde aí nos comentários. Quem tá certo? Damares ou Jesus Cristo? E a outra é da Fernanda Brum, que Sua Glória fez comigo. Essa música é bonita, o refrão dela, mas ela fala uma besteira enorme. Ela fala lá: eu mergulho na mirra ardente, mas faço tudo, vem novamente. Por acaso eu preciso mergulhar em óleo quente para adorar o Senhor? Que baboseira é essa? Isso é uma baboseira. É uma das maiores baboseiras que eu já vi na minha vida. Mirra ardente. Mirra é óleo, gente. É óleo. Tu vai mergulhar para adorar o Senhor no óleo quente? Que história é essa? Que baboseira é essa? Essa mulher o compositor ali viajou na maionese quando foi escrever essa música. Eu mergulho na mirra ardente. Se você fizer isso, você vai morrer. Deus não vai te livrar. Que não tentarás o Senhor teu Deus. Que história é essa que para o Senhor vir e eu tenho que mergulhar na mirra ardente? Então, realmente, eu não sei o que o compositor quis dizer ali, mas ele viajou legal na maionese. Então, tome cuidado com as letras das músicas. Pisa na cabeça da serpente para matar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Divisa de fogo, sabe? São letras assim que não fazem sentido bíblico nenhum. Então nós temos que tomar cuidado com isso, beleza? Cuidado com o que você está louvando. Louvar o Senhor vai além de cantar músicas. Louvar o Senhor vai além de tocar instrumento musical. Às vezes o irmão ali é abençoado na bateria, toca instrumento, toca teclado, mas a vida dele está toda cheia de pecado. Deus não está nem recebendo aquele louvor dele. Então tome muito cuidado, porque louvar o Senhor vai além de cantar musiquinhas. Como louvar a Deus? Salmo 150, 3 ao 5. Vamos ler? Salmos. Cadê? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Salmos. Livro de Salmos. Cadê o livro de Salmos, gente? Meu Deus. Salmos 150. É o último que fecha o livro. Do 3 ao 6. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com som do saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Opa! Irmãos, coreografia não é coisa de crente. Salmo 150, verso 4. 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 Toda vez que um crentezinho, principalmente os irmãos mais velhos, os irmãos mais antigos, vêm falar: irmão, coreografia não é coisa de crente. Coreografia é um mundo entrando na igreja. Salmo 150, verso 4, Salmo 150, verso 4, Salmo 150, verso 4, Salmo 150, verso 4. Grava isso. Salmo 150, verso 4. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego,
louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então o que eu quero dizer aqui? Você pode louvar o Senhor do jeito que você quiser, com funk, com samba, com gospel, com forró, com chachado, com axé, deixa eu ver aqui, com binimbau, com flauta, com triângulo, com reco-reco, com pé de bode, seja lá o que for. Deus, o importante é você louvar o Senhor, o importante é você exaltar o nome do Senhor. Óbvio que tem contexto. Por exemplo, num culto de idosos, né? No culto da terceira idade, no culto da melhor idade, você não vai botar um funk gospel. Senão os irmãos vão meter o pé. Num culto, por exemplo, da congregação cristã, você não vai tocar rocha gospel, porque os irmãos vão meter o pé. Não é da cultura deles, não é do estilo deles. Agora, numa festa de aniversário, tudo bem você botar um funk gospel, um forró gospel. Quando você estiver num culto de adolescentes, tudo bem você botar um eletrônico gospel, porque é um ritmo que os adolescentes, que os jovens gostam. Agora, bota música clássica, um louvor clássico, sabe? No culto de jovens. O jovem vai meter o pé, o jovem não gosta. Bota indo da harpa no culto de jovens. O jovem não gosta, não vão louvar o Senhor, porque são culturas, são gerações diferentes. Então não interessa o ritmo, o que importa é a letra. Mas óbvio que tudo tem contexto, tudo tem que ser organizado, tá bom? Ah, quero louvar o Senhor com samba, porque o samba é um ritmo contagiante, um samba alegre. Beleza, mas vamos botar isso no culto de jovem? Vamos botar isso no culto de adolescente? Vamos louvar em casa, não vamos botar isso no culto público de domingo, não, senão vai ficar chato, vai ficar inconveniente. Então, você pode louvar o Senhor com todos os instrumentos, com todos os ritmos, com coreografia, mas tudo tem contexto, tudo tem o local certo. Então, uma vez, eu fui num evento da Igreja Batista, não lembro que evento que era, mas estava lotado. Eu acho que devia ter umas 1.000 pessoas, Eu acho que era uma vigília à noite. E aí foram várias igrejas convidadas. Eu nem era da Batista, eu fui lá fazer uma peça de teatro. E aí teve um grupo de jovens, tava cheio de gente. Nossa, tinha jovem, tinha adolescente, mas tinha umas senhoras também. E aí foi um grupo de jovens lá louvar o Senhor com heavy metal. Heavy metal mesmo, sabe? Jesus cura, Jesus liberta. Sabe, foi louvar com heavy metal. E os irmãos mais velhos que estavam lá acharam um absurdo. Eu lembro perfeitamente das caras da senhorinha falando, nossa, que horror, que absurdo. Então, assim, ali não era o lugar de tocar heavy metal, de louvar o Senhor com heavy metal. Porque não era o contexto. O contexto ali era uma vigília, sabe? Então, uma vigília, o que a gente presume? A gente vê uns louvores mais animados e tal, né? Mas não heavy metal, sabe? Então, óbvio que o Senhor recebeu aquele louvor, porque aqueles jovens estavam lá louvando o Senhor com o estilo que eles gostam. É o estilo deles, é a cultura deles. Mas acabou causando um transtorno ali entre as pessoas de mais idade. Eu mesmo também não gostei, eu acho um ritmo um pouco pesado. Mas assim, como eu falo, Deus recebeu o louvor deles sim, mas não de uma forma uníssona, porque não era o contexto, não era o local para aquele tipo de louvor, tá? Então coloque isso na sua mente. Não julgue se seu irmão gosta de ouvir um funk gospel. Não julgue se seu irmão gosta de ouvir um axé gospel, uma rocha gospel. O importante é que ele está louvando o nome do Senhor, tá bom? Então, coloque isso na sua mente, tá? Agora, a divisão do livro de Salmos, 5 partes. O livro de Salmos ele é dividido em 5 partes, em 5 pequenos livros, vamos assim dizer. Vai do Salmos 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, 90 ao 106, 107 ao 150. E eles terminam de uma forma muito parecida. Quer ver? Ó, vou ler aqui o Salmos 41. A primeira divisão, Salmos 41. O último verso, olha o que fala o último verso. Bendito seja o Deus de Israel, de século em século, amém e amém. Então, opa, ele encerrou assim, né? Agora vamos lá no 72. O último verso do 72. O penúltimo verso do 72, verso 19, diz assim, ó. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e enche-se toda a tua terra de glória, amém e amém. Opa, mais um que acaba com amém e amém. Então ele encerra, né, assim, o livro. Agora vamos ver o 89, se ele acaba de forma parecida. 89 é bem grande, ó. Bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Ou seja, encerrando o livro. Agora o Salmo 106, vamos ver se ele acaba de forma parecida. Vamos ver. 106, peraí que minha internet tá carregando aqui. Ih, caiu a internet, é? Vamos, Salmo 106, cadê você? Salmos 106. Misericórdia. Aqui, lá no último verso, o que ele fala?
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade e eternidade. Todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. E também acaba com amém, acaba com uma despedida, não é? E o Salmo 150, a gente acabou de ler. Será que ele acaba com amém, amém também? Não, ele já fala, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Ele não termina com amém. Então o Salmo 150 ele não termina com amém. Mas o resto tudo termina com amém. Tudo, né, encerrando o livro de Salmo. Na verdade, o Salmo 150 ele encerra todo o livro, na verdade. O Salmo 150 é porque você vê ele falando de louvar o Senhor. Né? Então ele fecha tudo. É como fechando todo o livro, dizendo assim, ó, louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor de qualquer jeito. Louve ao Senhor com todos os instrumentos, seja de corda, seja de guiz. Louve o Senhor com dança. Então, o Salmo 150 é a doxologia final. Ele fecha todo o livro de Salmos. E a gente vê que os livros, eles finalizam de forma parecida. E o Salmo 150, ele vem fechando tudo, dizendo que o importante é louvar o Senhor com dança, com instrumento de corda, com órgão, com símbolo sonoro, com símbolos altissonantes, com excelência. Louve ao Senhor pelos seus atos poderosos, com trombeta, louve no santuário, louve no firmamento do seu poder, tá? Então o Salmo 150 ele vem fazendo isso. Então os Salmos, aqui pra gente, ele é dividido em 5 partes, porque se não me engano lá no pessoal de Jerusalém, eles dividem o Salmo de forma diferente. A gente não vai entrar nesse contexto, isso aí é com mestrado, com doutorado, a gente não precisa saber não. A gente só precisa saber que aqui pra gente, o Salmos ele é dividido em 5 partes. Parte 1, que é do Salmos 1 ao 41. A primeira parte é marcada por salmos atribuídos a Davi. Os temas centrais incluem confiança em Deus, oração diante de aflições, arrependimento e contraste entre o justo e o ímpio. Muitos salmos expressam clamor por livramento e a certeza de que Deus protege os fiéis. É uma introdução à vida devocional pessoal com Deus baseada em fé e obediência. Então lá no Salmos 41 a gente vai encontrar salmos de aflições, salmos de orações, salmos de arrependimento, basicamente isso, tá? Opa, fechou aqui. Vamos ler um salmo dessa parte aqui. Salmo de Lamentações, que é o Salmos 4, verso 1. Salmos 4, verso 1, que diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na parte 2, que vai do 42 ao 72, o que a gente vai encontrar? Na segunda parte, há um forte tom de súplica e desejo pela presença de Deus. Os salmos dos filhos de Corá e de Asaf aparecem com destaque, assim como alguns de Davi e Salomão. Os temas principais incluem sede espiritual, gosto muito dessa palavra, sede espiritual, confiança em tempo de crise, governo justo e a esperança na salvação divina. Os salmos reforçam que Deus é soberano, mesmo em meio às dificuldades e exílio. Vamos ver um tipo de salmos lá. Salmos 42, verso 1, pedindo a presença de Deus. Então vamos lá, Salmos 42, verso 1 diz o quê? Assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Na parte 3, que vai do 73 ao 89, a terceira parte apresenta uma reflexão mais profunda sobre a justiça de Deus diante do sofrimento dos justos e da aparente prosperidade dos ímpios. A forte presença dos salmos de Asaf e temas ligados à crise nacional e ao declínio do reino. O povo questiona a aliança e pede restauração. É um livro de lamento coletivo, mas com esperança na fidelidade de Deus. Então, eu esqueci de falar. O Salmos ele não foi escrito tudo de uma vez. Ele foi escrito com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. E esses salmos aqui eles são muito conhecidos na época lá. Muito conhecido mesmo. Vamos dizer assim, são como as músicas hoje. Se eu chegasse pra você e falasse assim, ó, junta aí as 150 músicas gospel mais famosas, você vai saber juntar. Então foi isso com os salmos. Os salmos eles foram escritos em épocas diferentes. Então, salmos que foram escritos por Davi na época de Davi, Moisés escreveu naquela época. E a música que esse povo ia escrevendo ia ficando famosa. Todo mundo conhecia essas músicas. E aí, alguém, sabe-se lá quem, pegou esses 150 salmos, juntou e colocou no cânon sagrado da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, o livro de Salmos ele foi escrito, ele é um conglomerado, é um aglomerado de várias músicas, como se fosse um CD, né? O livro de Salmos nada mais é do que um CD, com a música de vários e vários tempos, mas como eu falei, cara, não são louvores em vão, são louvores proféticos, enfim, você vai ver mais pra frente, tá? Tipo de Salmos, a aparente prosperidade dos ímpios. A gente vê lá o salmista reclamando dizendo que os ímpios eles prosperam, né, apenas na terra, mas o fim deles vai ser amargo. Então, essa parte tem bastante isso.
Parte 4, Salmos 90 a 106, essa parte enfatiza a eternidade e a soberania de Deus, com foco na grandeza do Senhor como Criador e Rei. Começa com o Salmo 90, atribuído a Moisés, e reforça a confiança em Deus durante o exílio. A adoração, o louvor universal e o reconhecimento do domínio de Deus sobre todas as nações são temas fortes. Deus é exaltado como justo, eterno e digno de confiança. A eternidade de Deus, Salmo 90, verso 4. Vou ler aqui rapidinho. Esse salmo aqui foi Moisés que compôs. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. E Salmo, parte 5, Salmo 107 e 150. A última parte reforça o louvor e a gratidão. Muitos salmos celebram a libertação e o retorno do exílio. Temas como a fidelidade de Deus, ações de graça, celebrações e exortações ao louvor aparecem com frequência. Os Salmos 119 e Salmo 150 se destacam, porque são louvores que foram escritos ali durante o exílio, né? Muitos foram escritos durante o exílio, pós-exílio, antes do exílio. Então, essa parte aí vai dizendo bastante. Louvor a Deus, Salmo 50, versão 1 que a gente leu. Louvai ao Senhor no seu santuário, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Salmos semelhantes, Salmo 14 e 53. Se você ler os Salmos 14 e 53, eles são praticamente idênticos, tá? O Salmo 14 e o Salmo 153. Lê aí que você vai ver que eles são praticamente idênticos. Eu acho que o Salmo, deixa eu ver aqui, o Salmo 53 tem um verso a mais, deixa eu ver aqui, só para confirmar, Ó, Salmos 14 tem 7 versos, Salmo 53 tem 6 versos. Então, Salmos 14 tem um verso a mais. Mas são basicamente a mesma coisa. Olha aí e você vai ver que eles são iguais. Salmos 40. O Salmos 40, do verso 13 em diante, é igual ao Salmos 70. Tá? Salmo 57, a partir do verso 8 em diante, é igual ao Salmo 108. E, possivelmente, o Salmo 42 e 43 sejam um só. E aí alguém foi lá e separou ele. Por isso que a divisão na Bíblia hebraica é diferente. O Salmo 42 ele termina assim, ó. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. E o Salmo 43 também termina assim, do mesmo jeito. Por que está abatido a minha alma? Estou lendo o Salmo 43, verso 5 agora. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Mesma coisa, tá? Então, possivelmente, esses salmos aqui, eles sejam um só. Alguém foi lá e separou, não sei porquê. O que aprendemos com salmos? A termos fé, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A ter prazer de adorar a Deus no templo, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, que Deus supre as necessidades e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107. E nós temos a característica de alguns salmos, paralelismo. Falar uma coisa na primeira parte e repetir na segunda, só que de uma forma diferente. Por exemplo, Salmo 107, verso 1, ele diz assim, louvai ao Senhor todos os gentios. Aí, no mesmo verso, ele fala, louvai a todos os povos. Ou seja, ele fala a mesma coisa no verso, na parte A, e a mesma coisa na parte B, só que de jeito diferente, com palavra diferente. Mas é a mesma coisa, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai a todos os povos. Então, os salmos ele tem essa característica, o paralelismo. Olha só, Salmo 103, verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É a mesma coisa. Não nos trata como nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O salmista está falando ali a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então isso se chama paralelismo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Salmos 3, verso 1. Falando a mesma coisa com palavras diferentes. Temos os salmos de pergunta e resposta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Então o salmista mesmo faz a pergunta e eles mesmos respondem. Uma teoria que eu tenho para mim, não está na Bíblia, é que essa parte era cantada por exemplo, essa primeira parte aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí o coro respondia, observando segundo a tua palavra. Eu acho que é isso, tá? É só uma teoria, não está na Bíblia. Tem de comparação. Então é o salmista fazendo comparação. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então os salmistas usam muito a questão da comparação. Por isso que é um livro poético. E salmo de contraste.
Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, tá vendo? Ele fala uma coisa na parte A do verso, e na parte B ele vai e fala outra, assim. Então, é o que a gente chama de salmo de contraste, é uma coisa indo para um lado e outro indo para o outro. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade, tá vendo? O contraste de uma coisa e outra. E de resgate. Resgata palavras do verso anterior, por exemplo, Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Aí no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejará é cochilar, né? Dar aquele cochilo, aquela pestaninha. Deus não pestana. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Então, os salmos ele tem essa característica. E também é acróstico. O que é acróstico? É quando você pega uma palavra e forma as outras. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo para você poder entender melhor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Cadê? A minha nota, para você entender o que é acróstico. Notas. Por exemplo, eu escrevo aqui Deus, né? Deus. A bota aqui, o que eu posso escrever com Deus? Eu posso escrever dia, posso escrever elite, um exemplo. Posso escrever união. E posso escrever são, um exemplo, tá? Com a palavra Deus eu posso escrever dia, então isso que é acróstico. No português a gente não consegue ver. Mas só no original. Porque o Salmo 119, 111, 112, cada palavra inicia com os 22, com as palavras do alfabeto grego. Alfabeto grego não, alfabeto hebraico, perdão. Por exemplo, a gente aqui são, quantas letras? São 26, né? A, B, C, D, F, G, H. Então, assim, como cada verso do Salmo 119 iniciasse com uma letra do alfabeto brasileiro, mas lá só dá para ver no original. Então, cada verso lá do Salmo 119 inicia com a palavra do alfabeto. Então, todas as letras do alfabeto tá lá, do alfabeto hebraico tá no Salmo 119. A, B, C, D, F, G, H. Eu não sei quais são as letras do alfabeto, tá? Classificação de alguns salmos. Salmos que são orações. Então, como eu falei, salmos, eles são orações, são músicas em forma de orações, pedidos a Deus, súplicas a Deus. Então, são homens pedindo bênção a Deus, pedindo proteção a Deus. Então, é um louvor ali em forma de oração. Salmos de louvor, né? Para poder exaltar o nome do Senhor. Salmos que falam em bater palmas, falam em cantar cântico, gritam de júbilo. Então, salmos também tem esse estilo. Tem salmos de apelo, de livramento, né? Que não deixam de ser também salmos de orações. E salmos, principalmente, que confessam a fé. Também tem de pecados e perdão. O mais conhecido é o Salmo 51, quando Davi ele peca, quando ele adultera com Batseba. E aí o Salmo 51 vem contando justamente essa história. Ele pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, pelas suas transgressões e etc. Então é um salmo assim de confissão de pecado. E os salmos imprecatórios, que são salmos que clamam por vingança e maldição contra os seus inimigos. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti confio, salmo de todos os que me perseguem, livra-me, para que ele não arrebate minha alma como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então são uns salmos que eles vão falando sobre os inimigos. Mas o que eu falo, galera, tudo tem contexto. Tudo tem contexto. Então esse povo aqui antigamente, eles viviam em guerras. No verso Salmo 39, verso 19, fala assim: Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue. Então, assim, odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Olha só o que o salmista está falando, lá no Salmo 139, verso 2. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Então a gente sabe que tudo é contexto. Como eu falei, o livro de Salmos, ele foi escrito com decorrer de anos. Então era época de guerras, eram épocas que o povo estava tomando terra, era época de assassinatos, época que os reis eram pessoas más que governavam, sabe, que invadiam cidades, que sequestravam mulheres, matavam jovens, escravizavam crianças. Hoje em dia, a gente sabe que Jesus Cristo falou o quê? Orem
Como eu mostrei lá para vocês no versículo. Orem pelos que vos perseguem e amem os seus inimigos. Então, esses salmos peremptórios, salmos imprecatórios de maldição, hoje em dia não são mais válidos para a gente, tá? Porque Deus ele não quer que a gente mate nossos inimigos. Deus ele não quer que a gente odeie nossos irmãos hoje em dia. Se não me engano, até no livro de 1 João, 2 João, 3 João, um desses livros fala que aquele que odeia seu irmão é homicida e nenhum homicida vai morar no céu. Então temos que ter muito cuidado com algumas passagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Salmos. Mesmo porque eles estão ali só como um fato que aconteceu, um contexto da época de guerras e tal. Então alguns salmos não são válidos para o dia de hoje. Por exemplo, você não pode falar, o Deus com ódio perfeito tem-nos por inimigo. Não pode. Toma cuidado, tá, com isso. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que respeitar o nosso próximo, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, é isso, galera, que eu tenho para falar do livro de Salmos. Espero que vocês possam ter compreendido, possam ter aprendido um pouco da palavra e entendam, principalmente, que louvar o Senhor não é simplesmente cantar uma musiquinha bonitinha, não. É entender a letra com o espírito e em verdade é entender tudo o que é falado ali em nome de Jesus.